um programa que narra as aventuras de Philip Fry, um entregador de pizza de 20 e poucos anos que acidentalmente se congela criogenicamente em 1999 e depois acorda no ano 3000. O que poderíamos esperar de um programa assim? Esse programa de TV se passa no século 31. Apresenta uma sociedade altamente avançada com robôs, alienígenas e humanos sencientes vivendo lado a lado. Futurama foi mais do que apenas uma comédia animada. É uma animação que, em muitos episódios, exagera em relação sobre como seria o nosso futuro, mas em outras vezes se torna também uma representação perfeita da humanidade atual. Originalmente no ar, desde 1999, ainda ocupa um lugar especial no coração de todos os amantes da ficção científica, ainda mais depois do lançamento da última temporada. Apesar de hoje estar com sucesso consolidado no mundo inteiro, sobreviveu a vários cancelamentos e saltos de canais para se tornar uma das comédias mais emocionantes do século XXI. Podemos dizer que, junto com os Simpsons e outras atrações, foi algo que realmente fez parte da vida de muitas pessoas. Tanto que hoje é considerado por alguns como um dos programas televisivos mais significativos dos últimos anos, e que apresenta cenários reflexivos com conteúdo existencial, político e muitas vezes também moral. Além da tecnologia avançada, o programa também foi lembrado por sua sociedade robótica super avançada. A sociedade robótica dessa série, inclusive, é um conceito que merecia ganhar uma produção à parte, um spin-off. Além dos robôs autônomos, temos de tudo um pouco em cada episódio: viagens espaciais, inteligência artificial, realidade virtual e até mesmo a clonagem de celebridades. Futurama também nos deu uma ideia de como a sociedade poderia funcionar se humanos, robôs e aliens de mundos diferentes coexistissem na Terra. Claro, de uma maneira bem exagerada e provocando, na medida do possível, críticas sociais que poderiam ser pertinentes ao nosso tempo. Embora seja declaradamente uma comédia, a série aborda diversos temas, incluindo tecnologia de uma maneira muito mais criativa e bem humorada. O desenho futurista provou ao longo dos anos ser capaz de equilibrar o bom humor com reflexões românticas, trágicas e filosóficas sobre a vida, o amor e também o universo. Na melhor das hipóteses, é um dos programas mais exclusivos e envolventes da televisão. Outro ponto interessante é que desde o início retratou o que há de pior na mídia, que seria sensacionalista, voltada para o entretenimento superficial e também, em alguns casos, exploradora. Quase que ao mesmo tempo também faz uma sátira muito inteligente à dependência excessiva das tecnologias e como elas podem, por vezes, atrapalhar mais do que ajudar. Essa animação, por mais que envolva o que podemos considerar como uma ficção científica mais viajada de todos os tempos, ainda assim representa, em alguns aspectos, o presente de nossa humanidade. Não precisamos ir muito longe no futuro para ver isso. Na verdade, alguns aspectos da vida moderna já lembram Futurama. Por exemplo, em um episódio de 2011, chamado Cold Warriors, uma doença contagiosa se espalhou pela cidade de Nova York, infectando quase todas as pessoas. Dada a elevada taxa de infecção, as autoridades decidiram colocar a cidade em quarentena. Isso soa familiar para você? E bem, antes de tudo, também acho importante destacar que essa é a magia toda envolvida por aqui. O que torna Futurama excelente é quando ele encontra a sinergia entre essa comédia um pouco mais boba e as explorações significativas e pertinentes aos nossos tempos. Outro ponto em comum que podemos traçar entre Futurama e a nossa realidade é referente ao advento das Big Techs. Se você acha que uma Big Tech é grande o suficiente ou mais do que suficiente hoje em dia, Futurama prevê uma Big Tech ainda maior no século 31. Hoje os gigantes das redes sociais coletam nossos dados, empregam algoritmos para monitorar e até manipular as nossas ações. É claro, praticamente podemos dizer que isso também é reproduzido lá no século 31 em Futurama, mas de uma maneira muito maior e descontrolada. O programa apresenta uma empresa de tecnologia em brinquedos chamada Boncorp, cuja CEO,
usa sua posição e poder para exercer poder sobre tudo e todos no planeta e até fora dele. Apesar da aparência infantil, Futurama oferece um olhar crítico sobre o futuro e nos faz pensar sobre a vida hoje. A reflexão se mistura à comédia e à ficção científica, onde o espectador não tem a sensação de ser repreendido pelas gerações futuras, mas sim grandes lições de vida são vistas em meio a esse entretenimento. Em Futurama, muitas críticas à sociedade atual, e uma das questões recorrentes é sobre a tecnologia, logicamente, e a forma como as pessoas reagem a novos produtos, redes sociais ou meios de comunicação. A série animada mostra uma realidade que as pessoas se recusam a observar sobre como se comportam diante do mundo da tecnologia. E essa é apenas uma das camadas que podemos ver nessa animação. Em outros episódios, a paródia sobre o poder dos apps e como os compradores são massivamente direcionados para adquirir as atualizações e novidades do mercado. Qualquer semelhança, portanto, é mera coincidência. Individualmente, os personagens representam pequenos fragmentos que compõem também alguns traços de nossa presente humanidade. Os níveis cômicos de abuso cometidos contra Zoidberg são engraçados em certo ponto, mas os melhores episódios são sobre o personagem que abordam a sua profunda solidão e lealdade para com aqueles que o aceitam. A atitude despreocupada de Bender é sempre boa para rir, mas os melhores episódios são aqueles que se tornam genuinamente comoventes quando vemos o contraste com questões mais profundas sobre a vida e a resposta de Bender para elas. Leland é a única ciclope de Futurama, frequentemente alvo de piadas sobre a sua aparência única. Mas os melhores episódios são aqueles em que ela se encontra dentro de sua jornada em busca de sua identidade. Amy é uma rica herdeira mimada que à primeira vista pode parecer uma caricatura de futilidade, mas à medida que a série avança, vemos em alguns momentos alguns vislumbres em que a personagem revela camadas mais profundas de responsabilidade e também amadurecimento. Fry, o protagonista, é um deslocado temporal que acidentalmente viaja para o futuro. Seu choque cultural e sua incapacidade de se encaixar na sociedade do século 31 são uma fonte inesgotável de comédia. No entanto, ao longo da série, sua jornada é mais do que uma piada. Ele se torna uma exploração, assim, da nostalgia, do significado da vida e das relações pessoais em um mundo de constante e acelerada mudança. Valeu!